Um dos melhores jogadores da história do Porto, homenageado por Vilas Boas, será que ele pode voltar ao clube? Depois da conferência sobre os árbitros, ficamos ainda à espera de novas reações. Os craques do Porto a representar as seleções não esquecem o clube e continuam a dar entrevistas a falar do Porto. E vamos analisar as novidades relacionadas com esses internacionais. Mas já lá vamos. Primeiro pedir que deixem o like para dar aquela força aqui ao canal. Não se esqueçam de subscrever o canal, estamos quase a atingir a meta de 10 mil subscritores. E se já subscreveram, não se esqueçam de partilhar com aquele amigo portista que sabem que vai gostar do vídeo. E começamos hoje então por aquela homenagem que o Vilas Boas fez ao Hulk. Foi o clube dele, o Atlético Mineiro, que fez a homenagem porque o Hulk alcançou os 500 golos. Parece que ele até já marcou mais, já ultrapassou essa meta dos 500 golos. Foi homenageado, é quase uma homenagem já de fim de carreira. O Hulk está quase no fim da carreira, mas o Vilas Boas enviou um vídeo muito emotivo e realmente, ao ver as palavras do Vilas Boas, lembrei-me que o Hulk foi treinado pelo presidente do Porto 3 vezes. Não foi só no Porto onde ganhou tudo o que havia para ganhar, só não ganhou a Champions League, mas ganhou a Liga Europa, onde foi um dos melhores jogadores do Porto e que no final da carreira dele no Porto foi treinado também por Vítor Pereira, pelo adjunto de Vilas Boas. Portanto, o Hulk teve uma grande carreira no Porto, mas eu lembrei-me que realmente Vilas Boas levou para o Zenit e também para o Xangai, ou seja, treinou na China e na Rússia, e eles têm uma amizade muito próxima, o que me faz pensar se o Hulk não poderá voltar ao Porto um dia, ainda com Vilas Boas como presidente. Talvez para uma equipa técnica, um bocado à imagem do que aconteceu com o Lúcio Gonzalez, porque eles realmente têm essa ligação. Sabemos que o Hulk gosta muito do Porto. O Hulk, depois da homenagem, falou do Porto, disse que o Porto estava muito bem, um bocado à imagem do que aconteceu com o Nico Gonzalez. Disse que o Porto estava muito bem, que era muito amigo de Vilas Boas, que o Vilas Boas estava a fazer um trabalho muito bom. Vi aquela ligação muito forte entre os dois. E não sei se o Hulk teria capacidade para jogar no Porto atualmente. Farioli é muito exigente fisicamente. É verdade que o Hulk mantém um físico impressionante, continua a marcar grandes golos. Não sei se ele teria lugar nesta equipa ou não. Deixo para vocês comentarem se acham que o Hulk podia ainda jogar neste Porto ou não. De qualquer forma, o Porto tem o William Gomes, que é uma espécie de mini Hulk. Ele é ainda um jovem, está ainda a crescer, mas já tem ali certos sinais que fazem lembrar muito o Hulk, aquela capacidade dele, aquela jogada favorita que ele faz de puxar a bola para o pé esquerdo e rematar a entrada da área, é muito a imagem do Hulk. A velocidade que ele põe no jogo, a força física talvez não seja a mesma, ainda assim o William tem uma força considerável e o William tem só 19 anos, portanto o William ainda vai crescer muito. Quem sabe não temos aqui um novo Hulk no Porto, mas realmente não sei se o Hulk poderia ou não voltar para o Porto, mas uma vez que ele tem essa ligação ao clube e ao presidente, imaginei que ele poderia ser um bocado à imagem do que acontece com o Lúcio Gonzalez, um adjunto, alguém da estrutura. E o Hulk alcança uma marca muito importante, mais de 500 golos, é um bocado como o Cristiano Ronaldo. Agora o Cristiano Ronaldo luta pelos 1000 e realmente dá para ter um bocado a ideia do que é esse recorde que o Ronaldo está prestes a bater de 1000 golos. É que o Hulk tem metade dos golos, apesar de ser também um goleador, também já tem uma carreira muito longa. Realmente a meta do Ronaldo é impressionante, mas o Hulk aqui com números parecidos com o Ronaldo, ele que nem é ponta de lança, é extremo. É verdade que ele também chegou a jogar a ponta de lança até no Porto, naquela altura de Vítor Pereira, em que o Porto não tinha nenhum ponta de lança de qualidade, em que o Kleber, na altura contratado, não era o jogador que o Vítor Pereira queria, e antes de chegar o Jackson Martínez, o Hulk era ponta de lança, mas ele até nem jogava tão bem naquela posição. Ele era bom, era extremo direito. E eu olhar para este Porto, no jogo com o Famalicão, o William Gomes fazia muita pressão. Era o jogador que fazia mais pressão, era o primeiro jogador a cair em cima do guarda-redes e dos centrais. E também, quem sabe, um dia não vamos ver o William Gomes falso 9, como acontecia com o Hulk. Embora espero que não, porque não só o Hulk não era tão bom nessa posição, como o William Gomes também não é natural dessa posição. Mas realmente faz lembrar, tem ali características que fazem lembrar. É sempre bom recordar as lendas do Porto, principalmente lendas ainda vivas, e que realmente o Porto tem muitas, e essa época do Vilas Boas 2010 foi uma época, eu diria que tem muitas semelhanças com esta. O Porto jogava até em 4-3-3, esta época o Porto voltou ao 4-3-3, que já não utilizava há muitos anos. Na altura também tinha jogadores contratados com muita qualidade e muito caros, foi o caso do Rames Rodrigues, do próprio Hulk, embora tenha chegado um pouco antes, e nessa época lembro-me do João Moutinho, mas é interessante perceber como há uma inflação muito grande do valor dos jogadores. O João Moutinho na altura chegou ao Porto por 11 milhões, hoje o médio do Porto seria o Froholt equivalente, veio por 20, ou seja, há uma inflação grande, e o Froholt é um jogador mais jovem, não tem os mesmos créditos firmados que tinha o Moutinho, embora tenha até potencial para fazer mais ainda, é um jogador mais completo, tem mais capacidade de chegar à área, mas realmente é interessante como os valores mudaram, mas realmente este Porto a fazer lembrar muito. E será que este Porto conseguirá vencer a Liga Europa? Sabemos que é uma ambição do Vilas Boas e do próprio Farioli. O que eu tenho dito, os jogadores nas entrevistas têm dado-me a entender que a Liga Europa é um objetivo. No entanto, na prática não tem acontecido isso. O Porto tem dado
prioridade ao campeonato, o que também é uma novidade no clube, mas depois de todas as dificuldades que o clube passou na época passada, também é natural que isso aconteça. No entanto, o Porto ainda tem tudo em aberto e os próximos jogos da Liga Europa vão ser 2 jogos em casa e o Porto tem a possibilidade de carimbar a passagem para a próxima fase da Liga Europa e ainda sonhar com uma época em que vença tudo, começa a tal época do Hulk com o Vilas Boas. Essa época 2010 que também tem outras semelhanças com esta época, por exemplo a arbitragem, também houve muitas polémicas, de recordar que na época anterior o Hulk tinha sido suspenso de forma injusta por causa do caso do túnel e o Porto também tinha muita revolta por ter perdido o campeonato na época anterior e isso também foi muito utilizado para motivar a equipa, tal como está a acontecer esta época. Portanto, há mais semelhanças. Eu diria até que esta época está a ser mais polémica em arbitragens. Ontem houve a tal conferência que eu disse, em que não saiu nada daquela conferência. Eu tinha gravado o vídeo a meio da tarde e fiquei um bocado com a sensação que se calhar eu não tinha visto a conferência toda e tinha sido um bocado injusto na minha análise do vídeo de ontem, mas hoje fui rever tudo e realmente não aconteceu nada naquela conferência. Prometeram muita coisa, mas não esclareceram nada. Foi uma conferência para defender os árbitros, como muita gente deixou nos comentários do vídeo de ontem. São figuras ali de ex-árbitros, um bocado também ligados a outras polémicas, que não calam as críticas, tanto do Porto até como do Benfica e do Sporting. Ficou tudo por esclarecer, foi apenas uma espécie de maquilhagem e eu não sei se não vai haver reações dos clubes. Eu estou bastante expectante, eu acho que vai haver ainda reações. Temos 2 semanas de paragem de seleções. O Vilas Boas esteve hoje num evento público, pensei que ele fosse pronunciar-se sobre a tal reunião em que não saiu nada daquela conferência. No entanto, o Vilas Boas não falou de arbitragens, falou do vídeo-árbitro, mas num outro contexto, defendendo que a UEFA tem que ter mais em atenção para uniformizar os vídeo-árbitros em todas as competições, mas não falou sobre isso. Eu acho que é estratégico, ele está à espera que os rivais falem primeiro, provavelmente, porque há muita coisa para falar e eu não acredito que vai ficar por aqui a polémica. De qualquer forma, aquilo que eu tinha dito no vídeo de ontem, eu acho que o Porto, depois do não esclarecimento de ontem, todo o mediatismo à volta daquela conferência, não ter saído nada dali, acho que o Porto o que faz melhor é focar-se em ganhar o campeonato e contar já com arbitragens que não sejam tão favoráveis e tentar usar isso a seu favor, motivando-se mais, como aconteceu nessa época de 2010, mas ainda assim acho que vai haver mais reações. E o Porto continua então com a equipa toda de folga, foram os tais 5 dias que o Farioli deu de folga ao plantel que só terminam no fim de semana. No entanto, há muitas novidades por causa das seleções. O Porto tem 13 jogadores a jogar pelas suas seleções e eu ontem falava do Pablo Rosário que não havia nenhuma informação sobre o jogo dele e queria agradecer aos subscritores que me enviaram mensagens a esclarecer que o Pablo Rosário foi capitão, que a equipa ganhou 2-0, no entanto não há muitos pormenores sobre o jogo, realmente não consegui ver esse jogo. O Zaidu joga hoje, na hora que estão a ver este vídeo já terminou o jogo. O Zaidu que esteve envolvido numa polémica muito grande, todos os jogadores da Nigéria, por causa de salários, subsídios e prémios que não foram pagos pela seleção da Nigéria. É um ambiente muito pesado, aquilo que eu digo, espero que não afete o jogador. Ele já no jogo com o Trek teve uma má exibição que pode tê-lo afetado, porque o Farioli queria poupar o Francisco Moura e mesmo o Zaidu, não estando na máxima força, na melhor forma, acabou por colocá-lo a jogar, ele não jogou muito bem. E agora na seleção tem todo esse ambiente, espero que não o afete. Apesar do Zaidu ser suplente, nós temos visto esta época que todos os suplentes têm sido úteis, a qualquer momento há lesões, a qualquer momento há necessidade de trocar alguém e o Zaidu convém que esteja na máxima força como todos os suplentes do Porto. Há essa preocupação também do Eustáquio e do Pablo Rosário estarem a fazer viagens muito longas, eles que seriam jogadores que em princípio jogariam a titular no jogo da Taça contra o Sintrense. Vamos ver em que condições é que eles chegam, como eu dizia no vídeo de ontem. Diogo Costa entra hoje em campo. O Diogo Costa que está a fazer a melhor época dele no Porto. É a época em que ele menos golos sofreu, em que conseguiu mais jogos sem sofrer nenhum golo, as chamadas clean sheets, e o Diogo Costa a ser o único representante do Porto na seleção nacional, o que eu acho que é uma injustiça, porque acho que Francisco Moura, tendo em conta a lesão do Nuno Mendes, e até Alberto Costa, tendo em conta a grande época que está a fazer, mereciam também estar na seleção. Eu acho que até o próprio Rodrigo Mora merecia mais estar na seleção principal, acho que tem qualidade para isso, do que estar no Sub-21. Começo a achar que estes 3 jogadores começam a perder o comboio para participar no Mundial de Seleções. De qualquer forma, a hora que estão a ver este vídeo, provavelmente já terminou esse jogo. Podem também deixar nos comentários como é que foi a exibição do Diogo Costa e o que é que acharam da exibição de Portugal no geral, sendo que o Diogo Costa na última a representação pela seleção teve algumas culpas ali em alguns golos. A seleção, enfim, sofreu vários golos também por culpa de toda a equipa e da defesa, aquilo que eu digo. O Diogo Costa esta época tem feito uma grande época também, muito graças à grande defesa que o Porto tem. O Porto tem um treinador italiano que prepara muito bem a equipa defensivamente. A equipa está muito bem construída de trás para a frente, um pouco completamente antagónico em relação à época anterior em que a defesa do Porto era muito permeável e mesmo com o Anselmi a jogar com 3 centrais cometia muitos erros e sofria muitos golos. Esta época é o oposto. O Porto tem um treinador italiano cuja especialidade é precisamente
a defesa, e o Porto tem uma verdadeira muralha ali com o Kiwior e o Bednarek. E por falar em Kiwior, o Kiwior deu mais uma entrevista. Esta entrevista eu já gostei mais. Ele deu esta entrevista na Polónia, um pouco de rescaldo antes do jogo da seleção. E aquela entrevista que ele tinha dado com o Bednarek foi uma entrevista, como eu dizia, mais para criar união entre a equipa e os adeptos. Foi uma entrevista mais soft, mais sobre o estilo de vida dele. Esta entrevista que ele deu na Polónia já tem aqui mais conteúdo em relação ao futebol e às verdadeiras questões técnicas. O Kiwior a dizer que se dá muito bem com o Bednarek e a revelar que falam os dois polaco um com o outro. Isso realmente faz com que eles tenham essa ligação e que joguem tão bem juntos. Deu para ver no jogo com o Famalicão, quando o Bednarek sai, entra o Pablo Rosário e aquela troca de bola entre os centrais já não é a mesma, tanto que o Porto começou a atacar mais, eu acho que por causa disso, porque o Kiwior já não confiou tanto no Pablo Rosário, nem o Pablo Rosário conseguia acertar tanto os passos para o Kiwior, porque essa ligação do Bednarek e do Kiwior já está a ser cimentada há muito tempo, e portanto o Porto tem aqui uma grande dupla, e o Kiwior a dizer que até foi ele que falou com o Bednarek quando ele se lesionou, foi dos primeiros a dizer, em polaco segundo ele, que ele deveria não forçar e que deveria sair para não agravar a lesão. Felizmente a lesão não é muito grave, parece que o Bednarek já vai poder jogar contra o Sintrense. O Bednarek tem jogado sempre porque é esse patrão da defesa, essa voz de comando, e o Farioli nunca abdica dele, mesmo quando joga com os suplentes. Já o Kiwior, como eu tenho dito muitas vezes aqui, é um jogador, como ele próprio diz, mais tímido fora de campo. Ele diz que dentro de campo não é tanto, mas eu acho que também é, porque ele dentro de campo consegue limpar os lances com muita classe, não se envolve em muita picardia, não vê muitos cartões, sai muito bem a jogar, mas é sempre um low profile, mas é um jogador que trouxe muita qualidade ao centro da defesa do Porto. E ele a dizer em entrevista que de facto transferiu-se para uma liga mais fraca, a Liga Portuguesa, do que a Liga Inglesa. Acho que isso aí também é unânime, é um facto. Mas depois a dizer que o Porto não deve nada ao Arsenal e a dizer que o Porto pode até ser um clube melhor que o Arsenal. E a dizer também que nunca tinha acontecido chegar a um clube novo e começar logo a jogar. Isso com certeza foi uma das coisas que lhe foi prometida para ele trocar o Arsenal pelo Porto. E ele a dizer que foi muito complicado pedir ao treinador do Arsenal para ser emprestado, porque viu isso um pouco como uma situação difícil, uma situação prejudicial para a carreira dele, mas a verdade é que ele encontrou no Porto um lugar para jogar, para competir nas competições europeias, para poder ganhar títulos, e realmente o Kiwior vê-se que se adaptou muito bem ao Porto, está muito feliz, e aquilo que se nota realmente, como ele diz, que o Porto tem uma estrutura que não fica a dever nada ao do Arsenal, e ele tem essa vantagem de poder jogar logo. Fez-me lembrar também que nos tempos de Sérgio Conceição, os reforços não eram logo titulares, muitas vezes reforços até com qualidade tinham que esperar bastante para ser titulares. Isso é uma característica de Farioli, ele quando recebe os reforços coloca-os logo a jogar, e o Kiwior ficou muito satisfeito com isso. Ele dá conta até na entrevista, ficou um pouco surpreendido e que nunca se vai esquecer deste jogo com o Nacional em que se estreou, mas realmente é uma característica de Farioli e tem dado resultado. Os reforços têm chegado e têm sido bons reforços, têm acrescentado muita qualidade à equipa, e o Farioli não se cuida de os colocar logo a titulares, e portanto o Kiwior, acho que nesta entrevista falou mais de situações técnicas, falou mais da vida no clube. Achei esta entrevista bastante interessante. Quem também deu outra entrevista, curiosamente, foi o outro central, o terceiro central do Porto, o Prpic, que está ao serviço da seleção sub-21 da Croácia. O Prpic disse uma coisa muito interessante. Ele diz que está surpreendido por ter uma cláusula de 60 milhões, mas que o Porto tem um plano muito ambicioso para ele, de médio prazo, para fazer dele um grande central. E achei interessante esse plano. Quer dizer que o Porto convenceu também o Prpic com um plano de o tornar a defesa central titular, e é muito interessante o Porto estar a trabalhar um central que tem muita qualidade. O Prpic, até muita gente aqui comenta às vezes que o Prpic deveria ser titular. Quando eu digo que o Kiwior sai muito bem a jogar com os pés, dizem que o Prpic também, e é verdade, o Prpic também tem muita qualidade com os pés. O Porto teve muito cuidado em contratar jogadores de facto do perfil que necessitava e que o Farioli tanto queria. Nisso o Porto foi muito cirúrgico, e realmente o Prpic a dizer que tem um plano que acredita nele e que pode vir a ser titular talvez na próxima época. E o Prpic a dizer também que ficou muito satisfeito pelos 2 jogos em que foi titular, a dizer que nem esperava ser titular tão cedo. Ele a mostrar muito respeito pelos outros colegas, a dizer que eles são mais experientes, que também é verdade, que aprende muito com eles, e colocou até o Neon Pérez à frente dele, dizendo que o Neon Pérez também é muito experiente, mas que se lesionou. Ele também deu assim uma espécie de explicação para a imprensa croata, que pode não perceber tanto o que é que se passa, porque é que ele não é titular no Porto, mas realmente o Prpic sempre que foi chamado entrou bem, e no jogo contra o Utrecht deu para ver que ele é o tal jovem que ainda não tem tanta experiência, porque por exemplo ele vê um amarelo desnecessário em que atira a chuteira ao chão e o árbitro mostra-lhe o amarelo em protesto, e o Bednarek dá-lhe uma dura. Vimos nas imagens o Bednarek a tentar ensinar-lhe que aquilo não estava correto, e realmente ele vai ganhar muito com essa dupla muito experiente que está à frente dele, e realmente se ele mantiver a qualidade, em princípio vai ser um grande central, porque está a ter 2 grandes professores.
E por falar em cartão amarelo, quem está em risco de ser suspenso na Dinamarca é o Froholt que tem sido muito elogiado, é a estrela da Dinamarca, é a grande jovem promessa daquela equipa, um pouco a imagem do que acontece no Porto, toda a gente muito surpreendida com a capacidade física dele, com a capacidade de defender e ao mesmo tempo desequilibrar na frente e de nunca parar de correr. Como eu dizia ontem, ele já foi elogiado por todos os jogadores, por todas as lendas, e desta vez foi até, o último foi o Christensen do Barcelona, a dizer que é uma sorte ter o Froholt na seleção da Dinamarca e que estava impressionado com as tais características dele, mas o Froholt está a um cartão amarelo de ser suspenso e eu, olhando apenas aqui só por um lado egoísta, um bocado pelo lado do Porto, acho que seria bom que o Froholt visse o cartão amarelo no jogo de sábado pela Dinamarca para chegar mais cedo ao Porto. Podia ser que a seleção da Dinamarca o libertasse, garantíamos que ele jogava menos um jogo e chegava mais fresco ao Porto. Se bem que há uma possibilidade até dele nem jogar nesse jogo, ser poupado para depois jogar o segundo jogo, porque o segundo jogo vai ser mais importante. No entanto, há esta possibilidade aqui do Froholt chegar mais cedo. Seria uma boa notícia para o Farioli, logo no sábado em que recomeça os treinos, ter o Froholt já a caminho para regressar à equipa. Vamos continuar então atentos aos próximos jogos dos jogadores do Porto nas seleções, eles que são 13 e que poderiam ser muito mais. Se não fossem as lesões do Bednarek e do Borja Sainz, seriam mais 2 jogadores a jogar o Borja Sainz pela seleção do País Basco, mas de qualquer forma seriam mais 2. E se Martínez tivesse convocado Alberto Costa e Francisco Moura, poderiam ser mais 4. O Porto, que tem no centro de treinos apenas o Bednarek, o Borja Sainz e o De Jong a treinar porque estão-se a preparar para regressar depois de lesão. O De Jong que vem de uma lesão longa, aquilo que eu dizia no vídeo de ontem, o De Jong teria sido muito útil na sequência que o Porto teve de jogos fora, que terminam agora com esta paragem para as seleções, porque o Porto estava com muita dificuldade em construir jogo e o De Jong seria esse avançado. O próprio Farioli falou dele várias vezes nas conferências, quase que a dar um sinal que precisava muito dele. Vamos ver como é que vai ser agora daqui para a frente, porque o Porto agora vai ter uma série muito grande de jogos em casa, com outras características. O Porto pode ser mais mandão no jogo e aí o Samu pode ser mais útil, mas o De Jong é sempre um jogador útil e vai estar finalmente de volta. Vamos ver como é que ele, em condições é que ele regressa. O Porto acaba por ter uma grande oportunidade e segue em boas condições para ser campeão de inverno. Campeão de inverno também é o título que costumam dar na Taça da Liga. O Porto vai finalmente entrar também em competição na Taça da Liga. Vamos ver como é que o Farioli gera a equipa, se ele joga com os suplentes ou se vai jogar com os titulares. O Farioli surpreende sempre muito com a equipa que escolhe e não dá muito bem para prever, pelo menos com uma distância tão grande. Vamos ver mais para a frente como é que ele vai fazer, mas de facto o Porto, com muitos jogos em casa, vai ser uma série em que vai ter mais apoio dos seus adeptos e isso pode ser importante para o Porto retomar as exibições mais positivas, com a tal pressão alta, com mais intensidade, mas sempre tendo em conta que o Farioli agora tem mais medo também de que haja lesões e tem gerido mais o esforço da equipa e que o Porto também entra numa nova fase, porque no jogo com o Famalicão, aquele sistema de defender, aquela forma de marcar os jogadores do Porto já não funcionou tão bem como nos jogos anteriores e podemos ter entrado numa nova fase em que o Porto se adaptou à adaptação dos adversários e os adversários vão ter que voltar a estudar a forma do Porto atacar. E claro que depois dessa série de jogos em casa, o mercado vai voltar a abrir, o mercado de transferências, e temos aí vários nomes para o meio-campo do Porto, que o Porto deve apresentar um reforço para o meio-campo. Curiosamente, não temos nomes para defesas centrais, ainda não houve rumores nenhuns. O Porto a conseguir esconder muito bem as negociações com defesas centrais. Sabemos que vai chegar um central, sabemos as características que eu já tenho dito aqui nos vídeos anteriores, que vai ser um central que tenha ambição de jogar o Mundial de Seleções e pode até vir por empréstimo, apenas para colmatar a lesão do Neumann até o fim da época. E, portanto, muitos motivos de interesse depois das paragens de seleções. Mas para já vamos ficar atentos a como é que os jogadores se vão sair pelas suas seleções e esperar que ninguém se lesione e que não haja nenhum contratempo a envolver os jogadores do Porto. E agora eu quero saber de vocês, o que é que vocês acham dessa homenagem do Vilas Boas ao Hulk? Se também acham que o Hulk pode vir ainda a representar o Porto, nem que seja na estrutura, ou até como jogador, quem sabe ele ainda está a jogar apesar da idade avançada. Em relação à arbitragem, se acham que há aqui uma mudança de estratégia novamente por parte do Vilas Boas em não voltar a falar de arbitragem, ou se acham que é uma questão de tempo e que ele está até aqui à espera que os rivais reajam primeiro a essa conferência dos árbitros em que não se concluiu nada. O que é que vocês acharam das entrevistas do Kivior e do Perpites? E se há mais algum ponto das entrevistas que acham que deveria ser salientado? E é isso, deixem os vossos comentários, já sabem que eu leio sempre todos. Muito obrigado a todos por assistirem ao vídeo, um abraço a todos e até amanhã.